ele nessa noite nas tuas mãos, Senhor. Como o Senhor tem feito através dele, como o Senhor tem, Pai, assim consentido ou trazido até ele, Senhor, algo sobrenatural para entregar a sua igreja, a sua noiva, que o Senhor assim o possa fazer, Pai, através do teu filho e teu servo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Bom é estar neste lugar. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, o livro de Abacuque. Abacuque capítulo 1. Aleluia. Quero expressar a minha gratidão pelo privilégio de poder servir a casa. Quero louvar a Deus pela vida deste ministério. Deus continue abençoando, prosperando. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que nos deram o privilégio, que nos convidaram, e pela vida do querido pastor Davilson, amém? A família e este ministério. Amados, Abacuque capítulo 1, versículo 1, versículo 2, o 3, depois a gente vai para o capítulo 3. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras? Por qual motivo me mostras, me fazes ver a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Temi diante das tuas declarações. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém? Tome seu assento. Meus amados irmãos, separei 3 madrugadas e um pouco do dia, 3 noites, para buscar ao Senhor. E algumas coisas me chamaram a atenção. Abacuque, ele é um profeta. Abacuque, ele é um cantor. Ele serve no templo, na sua escala, como músico. Abacuque profetizou a Judá entre a derrota dos assírios em Nínive e a invasão de Jerusalém pelos babilônios, no ano 605 a 597 a.C. O que me chama a atenção, provavelmente na sua Bíblia, a epígrafe do capítulo 1 diz assim: a iniquidade de Judá. E o que é iniquidade? Qual o significado bíblico desta palavra iniquidade? A iniquidade, ela pode ser considerada um pecado, mas ela é pior ainda porque ela tem uma forma agravante, porque segundo a Bíblia, uma pessoa iníqua, ele é um indivíduo que já está acostumado a pecar. Ele está vivendo um ponto que ele não se importa mais com as consequências. Ou seja, ele já não cora o seu rosto de vergonha ao cometer os seus pecados. Iniquidade é aquilo que é injusto. Iniquidade é um ato contrário à moral, é algo perverso, é algo maldoso. E isto é iniquidade à luz da Bíblia. E o profeta Abacuque, Deus vai revelar a ele, vai abrir os seus olhos, e ele vai começar a enxergar a iniquidade de Judá. E dentro desse terreno, dentro desse cenário, ele vai ser ministrado. E a primeira coisa que me chama a atenção no livro de Abacuque, que o livro, ele é único no seu gênero entre os profetas. Porque ele não é simplesmente uma profecia diretamente a Israel, mas ele, em primeiro lugar, antes de ser uma profecia, ele é um diálogo entre o profeta
e Deus. Você pode dizer amém? A vida do homem de Deus, a vida da igreja, diz respeito também a um diálogo entre você e Deus, entre Deus e a sua igreja. Porque se não houver esse diálogo, se não houver esta comunicação, se não houver esse relacionamento, a nossa vida será vazia, a nossa vida será sem graça. Mas graças a Deus que existe esse diálogo. Oh Deus, o que me chama a atenção é que o texto diz assim: a sentença revelada ao profeta Abacuque. E o que é uma sentença? Algumas traduções vai dizer peso. Uma sentença é algo que Deus compartilha, é um segredo de estado divino. O apóstolo Paulo, ele vai falar em algumas das suas experiências com Deus. Ele vai dizer que existem coisas que Deus não revela a todas as pessoas. Existem segredos de Deus que Deus só revela para aqueles que estão na posição, para os seus íntimos. Uma sentença foi revelada ao profeta Abacuque, e essa sentença caiu sobre ele como um peso. Porque quando você tem a revelação de Deus, do seu chamado, você recebe um peso. Enquanto não há esse peso, você anda, você corre do seu jeito, no seu ritmo. Mas quando o peso vem, muda até o jeito que você anda na face da terra. Muda, altera todo o curso da sua vida, altera todo o seu comportamento. Oh Deus. E o que me chama a atenção, que o início do livro do Abacuque, ele vai revelar, ele vai expressar, diante daquilo que ele vê, a sua indignação. Ele vai dizer para Deus: Deus, por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor, a esta altura do campeonato, não tomou uma atitude diante daquilo que os meus olhos estão vendo? Por que Deus não faz algo a respeito de toda essa iniquidade, a respeito de toda essa injustiça que predominava em Judá? A situação não é muito diferente dos dias em que nós estamos vivendo, e principalmente do cenário político, as crises que o nosso país está vivendo. Chegamos a pensar, alguns chegam a pensar que o crime compensa no nosso país. E alguém vai se perguntar: Deus, por que o Senhor não faz algo? Seria tão fácil, Deus, por um estalar dos dedos, poderia resolver o problema do nosso país. Por uma palavra, por um ato, Deus poderia resolver o problema de nossa cidade, da economia, de tantas áreas da sociedade. E Abacuque queria saber por que Deus ainda a esta altura não fez nada. Ei, cuidado, quando isso vem, quando a revelação vem, uma certa indignação profética do Espírito toma conta da gente. E o Espírito Santo, enquanto nas minhas madrugadas me revelava algumas coisas interessantes, que eu comecei a ver aqui pelo texto, estudando um pouco qual é a iniquidade de Judá. E eu também fiquei indignado, assim como o profeta. E o Espírito Santo soprou ao meu ouvido: cuidado, é agora que você começou a ficar indignado. Eu já estou indignado há muito tempo. Você, a partir do momento que os seus olhos espirituais se abriram, você ficou impaciente com aquilo que você viu. Mas eu já estou impaciente há muito tempo, há mais de 2000 anos atrás. E Deus vai responder para ele que ele iria enviar os babilônicos para trazer juízo, para castigar Judá. E isto gerou um desconforto. E a oração dele, eu vou chamar que é a oração das vísceras. É quando você, diante daquilo que está vendo, você não é simplesmente uma oração monótona. Não é aquela oração que a gente faz para comer. O Senhor abençoa o alimento, tudo bem, graças a Deus, e a gente vai. Não. É aquela oração das vísceras. O texto vai dizer que ele vai levantar a sua voz: até quando, Senhor, clamarei? Até quando? O tempo está passando, as horas estão voando, e até quando eu clamarei e tu não escutarás? Gritar-te-ei. Abacuque gritava. A gente conhece Abacuque como o profeta das lamúrias, um chorão, assim como Jeremias.
Mas ele era um pouco doido. No seu secreto, no seu particular, diante daquilo, da clarividência profética diante dos seus olhos, ele vai gritar diante de Deus. Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Imagine que você está andando na rua e você vê alguém atacando uma outra pessoa com uma faca, uma arma branca na mão. Essa pessoa está partindo para cima, está numa luta corporal, e você está vendo com seus olhos aquilo que é inevitável. Vai acontecer uma morte, haverá um derramamento de sangue. Então você se põe a gritar: polícia, alguém faça alguma coisa. E você grita e ninguém ouve. No ano passado não tinha funcionário ainda naqueles dias, numa troca de funcionário, eu fiquei sozinho no meu trabalho. Eu entrei na rua, Avenida Iguatemi, o Espírito Santo, eu fui até a igreja, só o Senhor é Deus. E eu tenho alguns clientes até ali naquela esquina, e o Espírito Santo falou para mim: vai mais adiante. E eu fui até a próxima esquina e comecei a ouvir, ainda que com o capacete, o gemido, os gritos de uma pessoa que esturrava. Eu olhei para o ponto de ônibus, estava um homem, um indígena, pendurado no ponto de ônibus. E eu me aproximei e eu vi a gravidade daquilo que estava diante dos meus olhos. Ele pegou o cadastro do seu tênis e ele amarrou no ponto de ônibus, e ele passou no pescoço. Um fio pequeno, fino, mas ele jogou o peso do corpo para trás. E na medida que ele jogava o peso do corpo para trás, o demônio movia a vida dele, atacava a vida dele, a alma dele, a mente dele, falava aos seus ouvidos que na medida que ele jogava o peso do corpo para trás, o nó ia se fechando mais ainda. Eu encostei a moto, eu pulei da moto, peguei o corpo dele e joguei para cima para ver se dava um pouco de alívio. E eu não tinha na hora nada para cortar aquele fio. E eu lutei ali até que passou um homem de carro e eu gritei: ei, me ajude por favor. E o homem mandou eu tomar naquele lugar, xingou um monte de palavrão porque não entendeu o que estava acontecendo. Eu empurrei o corpo do homem para frente, eu corri até a casa do pastor da nossa igreja. E eu falei: pastor, tem um homem morrendo, me ajude. Ele pulou da cama, trouxe uma faca. E eu corri na frente, a gente cortou o fio, ele caiu no chão. E eu fiquei com medo de colocar a faca por entre aquele fio de cadastro e acabar cortando uma veia do pescoço dele. E quando a gente conseguiu cortar aquele fio de cadastro, os pés daquele homem puxou aqui no pescoço. Ele estava espumando pela boca, os seus olhos já estavam virando. Aquilo tirou a minha paz. Aquilo me deixou impaciente com o diabo mais uma vez. Aquilo me deixou irritado. Porque enquanto a gente está dormindo, o diabo está trabalhando. Porque enquanto a gente às vezes poderia se levantar uma vez mais e se apresentar diante do trono da graça para interceder pelas nações, pelos povos, pela nossa cidade, às vezes estamos dormindo. Eu não estou dizendo que você não ora. Eu estou provocando você que a realidade que está diante de nós, assim como diante de Abacuque, é muito mais sério do que aquilo que os nossos olhos naturais podem ver. É maravilhoso quando a gente olha para um texto como de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Deus viu o sofrimento do povo no cativeiro do Egito. E a Bíblia vai dizer que Deus viu o sofrimento. Deus ouviu o gemido do povo e Deus desceu para dar o livramento. Mas aqui com Abacuque é diferente. Deus fez ele ver, Deus fez ele ouvir, e Deus revela para ele que vai usar o ímpio para castigar o seu próprio povo. Esta resposta deixou o profeta ainda mais confuso, porque Deus iria usar o ímpio para castigar o seu povo. Mas a gente vai aprender que nesses dias, ainda que você não entende os caminhos misteriosos de Deus, você precisa se agarrar e se apegar à sua fé. E Ele vai dizer que o justo viverá pela sua fidelidade. Ele vai gritar como louco. É a sua aflição, é o seu desespero. Eu me lembro muito de Davi. Quando Davi vai lidar com as suas crises, ele vai pregar para a sua própria alma.
Davi, ele vai organizar um culto para a sua própria aflição, para a sua própria alma. E ele vai dizer: porque te abates, ó minha alma. Sabe o que Davi estava dizendo? Cala a sua boca, alma, porque eu quero viver na dimensão do Espírito. Porque se você ficar apenas na dimensão da alma, a gente vai ficar só chorando e não vai ter uma revelação para resolver os problemas dos nossos dias odiernos. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, a gente vê, isso muda até mesmo o nosso humor. É por isso que quando você encontra algumas pessoas de muita oração, alguns profetas de Deus, eles são um pouco mal-humorados. Você vai ver Tiago, o apóstolo Tiago. Tiago vai entrar em algumas festas e vai dizer: ei, vocês estão rindo, mas eu tenho um recado de Deus para vocês: converta o vosso riso em pranto. Oh, mas não é legal rir? É legal rir. Não é certo, não é lícito, não é louvável viver a alegria, cultivar a alegria? Sim, mas é um tempo, é só um momento. Mas não se esqueça que diante daquilo que Deus revela, vai mudar até mesmo o teu humor. E ele vai dizer para Deus: até quando? O tempo está se passando. Ó Senhor, terei que clamar sem que tu me escutas, sem que tu me ouças. Até quando gritarei a ti por causa da violência, sem que tu me salves? Você entra em desespero quando as suas orações não são prontamente respondidas. Um pastor entra em desespero quando as suas orações pela salvação de alguém prontamente não são respondidas. Porque cada dia que passa, as drogas vai consumindo mais o corpo daquela pessoa. Cada dia que passa, aquela pessoa está mais exposta a perigos e pode morrer a qualquer hora. Porque os caminhos que ela está vivendo são caminhos de morte. E isso toma conta dos profetas de Deus. Isso mexe com a espiritualidade daqueles que estão posicionados na presença de Deus. E a gente se pergunta por que Deus se demora tanto em castigar a iniquidade. Abacuque grita, Abacuque clama, Abacuque ora, enquanto parece que Deus está decidido a não fazer nada, somente tolerar a violência, a destruição do justo, tanta injustiça. Deus, por que este silêncio? A iniquidade, a opressão, a moléstia, a roubo, a violência, a pleito, a luta. Os ricos praticam em Sião contra os pobres injustiças sociais. As leis, você grita pelas leis, é os corruptos que estão sentados nos tribunais. Você espera a justiça dos homens e os homens não podem te ajudar. Não é muito diferente dos dias em que nós estamos vivendo. E alguém vai dizer assim: vai reclamar para quem? Era assim que sofriam os justos de Judá. Para quem eu vou reclamar? Só Deus pode ser o meu socorro em dias de tamanha injustiça. Você tem vivido injustiças na sua vida, no seu trabalho? Você tem se sentido injustiçado? O secreto ainda é o seu tribunal. As portas fechadas ou no monte, andando de carro nas estradas, ainda você pode ter acesso ao tribunal mais justo de todo o universo. Você pode levantar a mão e glorificar aquele que é justo por excelência. Ei, o desânimo vem quando você ora e Deus não responde. A esperança tardia adoece até mesmo o corpo. Quantos profetas frustrados pelo conhecimento que tem do Todo-Poderoso, de todo o poder que Deus tem, mas parece que Deus ainda não fez, e aí parece que não vai fazer. Mas preste atenção, eu não vou me delongar. No verso 3: por que motivo me fazes ver a iniquidade? Quando Deus abriu os olhos de Abacuque, e aquilo que ele viu mexeu, alterou a sua vida, o seu humor, mexeu com a sua existência. Quando ele viu, quando seus olhos espirituais se abriram,
ele vai dizer: Deus, qual é o motivo que o Senhor tem para me fazer ver essas coisas? Eu só quando eu era criança, a gente passava tanta necessidade financeira. Meu pai orava de manhã, de tarde, de noite. Meu pai me levava na garupa da bicicleta, a gente subia um monte, a gente orava o dia inteiro. Nosso alimento, nosso pão era as lágrimas. Quando eu escutava o meu pai, uma casa pequena, tinha uma cama de casal, uma beliche. A gente dormia tudo embolado quando vinha um frio, vinha um inverno no sul. Quando eu escutava meu pai batendo os joelhos, se levantando, eu já pulava da cama e eu ia orar com meu pai. E naqueles dias os nossos olhos espirituais se dilataram de um jeito. Eu me lembro de um dia em que eu estava orando, o meu pai, a minha mãe e as minhas irmãs e eu na beira da cama de joelho. E a gente orava, a gente chorava. Até que eu senti dentro de mim, eu era uma criança, e eu pulei na cama, e eu abri a cortina, e eu olhei para o portão, e eu vi um ser de capa preta, com um chapéu na cabeça, e ele chacoalhava o portão de nossa casa. Aí eu disse: pai, tem um ser de capa preta, furioso, grudado no nosso portão. E o meu pai naquele dia era muita unção, a gente só tinha Deus, era só Deus, meu irmão, era só oração e jejum. Meu pai pulou e a minha mãe pulou, e a gente levantou a mão e começamos a repreender todo espírito de morte, toda obra de bruxaria, de feitiçaria. E na mesma hora que meu pai começou a clamar, eu vi uma bola de fogo. Acredite, se você quiser ou não, eu vi uma bola de fogo que veio de dentro de nossa casa, na direção do nosso terreno, impactou o portão, e aquele ser sumiu, e ficou ao nosso redor um cheiro de enxofre. Ei, sabe como é que era a nossa rua? Quando eu acordava de manhã, eu olhava nas gretas do muro, tinha um bananal na casa do vizinho de trás, velas acesas, galinhas, macumbaria, feitiçaria. Na sexta-feira tocava um atabaque, o tambor, centro de umbanda e quimbanda e tudo mais. De sexta para sábado é aquela loucura, todo mundo escutava aquele barulho. Na casa da frente, na virada, na sexta-feira, a vizinha da frente colocava aquelas roupas, aqueles barangandão, e ela ia para o cemitério. E no final da rua tinha um pai de santo. Ele já tinha jurado a gente de morte várias vezes. Ele não gostava da gente. Ele odiava o meu pai, a minha mãe e a gente. A gente era tão pobre, a gente se perguntava: por que esse homem odeia tanto a gente? Porque financeiramente a gente não tem, aparência não tem, poder não tem. E naquela hora, é triste. Naquela hora a gente foi ver na reportagem do outro dia, ele havia levado algumas coisas, algumas oferendas, e ele foi para o cemitério, ele fez o serviço dele. Quando ele voltou, ele foi esfaqueado. É triste porque uma alma se foi. Ele foi esfaqueado e todo o sangue do corpo dele escorreu pela calçada e desceu pelo ralo. Eu via o mundo espiritual. Eu ainda criança, eu cheguei para o meu pai e disse: eu não quero mais ver essas coisas, eu sou só uma criança. Porque eu via os demônios, eu via nas pessoas, eu via aquelas coisas. Porque o mundo espiritual, quando se abre, você tem que viver em oração, meu irmão, para você aguentar. Você tem que contar somente com a graça de Deus. Você tem que viver no óleo, meu irmão. Porque se abrir os nossos olhos espirituais, vai alterar o nosso modo de vida. É isso que Abacuque está dizendo. Por que tu me fazes ver essas coisas? Qual é o teu motivo, Senhor? Ele via o roubo, ele via a violência que estavam diante dele. Por que me fazes ver? Ei, seria melhor que eu não enxergasse essas coisas. Seria melhor que a gente fosse como todas as pessoas que levantam de manhã, vivem a sua vida normal, seu cristianismo normal, vai para o culto, vê as pessoas nas drogas, na prostituição, como se tudo estivesse bem. Seria melhor. Mas quando os nossos olhos espirituais se abrem, uma cadeira vazia nos incomoda, porque alguém poderia estar sentado naquele lugar, sendo ministrado pela palavra. Você sabia que a maioria não vê? Você sabia que a maioria não sente? Você sabia que a maioria não chora por avivamento? Você sabia que a maioria não está disposta a se colocar na brecha? Você sabia que a maioria só quer ganhar dinheiro? É bom, é necessário, eu também quero. A maioria só quer o vil metal que perece.
poucos buscam aquilo que pertence ao reino de Deus. Mas eu louvo a Deus porque há um remanescente fiel nesta noite, neste lugar. Mas eu sei que o remanescente fiel às vezes se sente indignado, incomodado. Ele vai para Deus no seu secreto e diz: Deus, será que sou eu que estou vendo essas coisas? Será que sou eu que me incomodo quando eu vou numa igreja e o culto está frio e eu quero fogo? Será que sou eu que apenas me incomodo quando eu vejo o pregador e eu percebo que o pregador não orou, não jejuou, não se preparou? Às vezes a gente se sente um tanto chato. Quem ora, quem busca, às vezes se sente, sabe, um alienígena, sabe, de coisa de outro mundo. Porque você vê, você sente, você chora, você percebe que o reino de Deus é mais poderoso, que Deus ainda cura. Eu escrevi aqui, a maioria dos cristãos, eles são domingueiros. A maioria carrega a Bíblia como amuleto. Aquele que sabe ler, mas não lê, a desculpa é que não entende. A maioria não nasceu de novo. Você sabia que você faz parte do remanescente fiel? E precisamos valorizar, precisamos buscar mais ainda para proteger esta fidelidade que está dentro de nós. Você faz parte do rebanho divino guardado. Você sabia que a maioria dos evangélicos, eles não gemem, não se indignam, não se irritam? Para a maioria das pessoas, culto é uma conversa de autoajuda, é um culto, é um movimento, é um show, é um entretenimento. A música pode ser rasa, sem base bíblica. Ei, calma. Para a maioria não tem problema o índice de divórcio. Para a maioria aumentar entre os evangélicos. Jovens que cometem pecados antes do casamento é normal. Para a maioria das pessoas é normal a pornografia, até mesmo dentro das igrejas. Para a maioria das pessoas é normal as drogas, o homossexualismo. Ninguém tem coragem de tocar nesses assuntos, nem à luz da Bíblia. Ei, você consegue ainda colocar com o Espírito Santo sentado no sofá e assistir séries, máfia, sangue derramado, divórcio, adultério, homicídio, mentiras? Você consegue convidar o Espírito Santo e se assentar e ver como se tudo fosse normal? Você sabia que a maioria pecar é normal? Todo mundo peca. E quando alguém fala contra, alguém vai dizer: é religioso. Por que motivo Deus? Está dizendo o profeta. Por que motivo eu vejo essas coisas? Por que motivo eu me incomodo com essas coisas? Porque para mim não é normal. Eu vou responder para você. Porque tu me fazes ver. Porque enquanto eu vejo, isso me entristece. Por que eu não sou como todo mundo? Porque eu às vezes me sinto um chato. Por que às vezes eu até me sinto um tanto religioso? Por que eu me percebo às vezes, eu sinto que o povo está desligado enquanto deveria estar energizado? Eu escrevi essas coisas de joelho. Eu escrevi essas coisas nas últimas 3 madrugadas. Ei, eu como igreja, estou falando para mim. Enquanto eu conversava com Deus, eu não posso prometer para as pessoas enquanto eu prego. Eu não posso cobrar das pessoas. Eu não posso esperar aquilo que eu não estou disposto a viver. Porque pregadores ungidos, pastores que enxergam o céu pelo lado de dentro, se frustram às vezes com a maioria do povo. Porque o pastor prega domingo a domingo, semana a semana, e tem pessoas que entram aqui e saem ali e nada. Pastores que oram, que consagram. Por quê? Por quê? Por que que alguns conseguem ser indiferentes, insensíveis? Oh Deus! Por quê? Porque a maioria não se incomoda em andar na contramão do Espírito Santo. Porque a maioria não se incomoda em não viver em santidade, em viver sem consagração, em viver sem orar. Ei. Para um nascido do Espírito, para um nascido de novo, não existe vida secular. A sua empresa é uma obra de Deus. O seu emprego é um ministério. Tem pessoas lá que dependem da sua intercessão. Ei, você é um cidadão do céu, você é um peregrino, um forasteiro. Por que motivo me fazes ver essas coisas?
Porque me fazes ver que não há tanto arrependimento quanto deveria ter. Por quê? Por quê? E por quê? É esta a pergunta de Abacuque. Qual motivo o Senhor me fazer ver essas coisas? Porque agora vem a explicação. Por que você vê essas coisas? Por que você ainda chora? Ei, remanescente fiel! Por que você ainda se entristece? Porque ainda você derrama lágrimas? Porque você ainda se odeia quando você falha e quando você peca? Por quê? Por que você ainda se arrepende? Por que você ainda confessa os seus pecados? Por que o seu grito ainda é por fome e sede de justiça? Por que você ainda fica frustrado quando você vai dormir e não tirou ao menos 1 hora para orar? Pensa num cabra que se sente infeliz quando eu perdi o controle do dia, não consegui me organizar e não deu para orar. Eu vou dormir infeliz, frustrado. Por que algumas pessoas, por que você vive assim? Por que você se entristece por não ver tantos milagres na sua vida como você vê na vida daqueles que pregam e acreditam em milagres? Eu não estou dizendo que não há milagres. Eu estou dizendo que Deus quer fazer mais através de cada um de nós. Porque os nossos pastores não são onipresentes, não estão em todos os lugares. E nós precisamos reproduzir a unção que nós recebemos dos nossos pais espirituais. Por que você se entristece de não ver muito dos milagres? Por que você se entristece ainda de não ver o poder que você já experimentou? Por que você ainda se entristece de não ser usado por Deus do jeito que um dia Deus te usou? Por quê? Porque isso incomoda você? A resposta é que você ainda está vivendo um avivamento do Espírito Santo de Deus. A resposta é que você ainda está vivo. Ainda que no meio de um vale de ossos secos, você ainda tem o poder do Espírito para profetizar vida no meio da sua geração. Levante a mão nesta noite. Por quê? Porque no meio de uma geração de incrédulos, de ateus que carregam a Bíblia na mão, religiosos, vazios, você ainda é sensível à voz do Espírito Santo. Gálatas 5:25, se vivemos em Espírito, também andamos em Espírito. Não é só viver um cristianismo, é reproduzir um cristianismo cheio do Espírito. Por que você ainda tem os seus ouvidos abertos? É porque você ainda está vivo espiritualmente. Ainda que se arrastando às vezes, ainda que desanimado um pouco, ainda que frustrado com algumas coisas, mas você ainda está vivo. Eu já vou terminar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você ainda aparece quando Ele te chama. Você ainda diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim. Só faz isso ainda quem está vivo. Você pode levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Espírito Santo de Deus, não me deixe nunca, jamais morrer espiritualmente. Eu estou vivo, mas eu quero me sentir mais vivo. Romanos capítulo 8, verso 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Este é o ano 2023, em que a nossa cidade aguarda numa expectativa que nem ela entende e consegue explicar, que eu e você nos manifestemos com mais ousadia, com mais atrevimento, com mais autoridade. Você ainda sente o peso da sua chamada? Você ainda sente o peso da sua responsabilidade? Eu estou só lendo para não tomar tempo. Você ainda perde o seu sono pensando nos abortos, pensando em tanta pedofilia, pensando enquanto você está orando, alguém está abusando de uma criança. Isso ainda te incomoda. Você ainda perde o sono enquanto você pensa que muitos desviados estão nas boates, estão na favela, estão no tráfico, estão desviados, estão nos tribunais do crime para serem executados em vários lugares do Brasil e do mundo. Avivamento é vida em movimento. Avivamento é vida espiritual. Avivamento tira o seu apetite. Eu vi ontem aqui, eu escutei pela live, o pastor Davilson,
nas entrelinhas de suas palavras, ele dizia como ele gostaria que todos enxergassem o que ele enxergou, o que ele enxerga acerca de cura, sinais, libertações. Eu estava ouvindo a live e eu vi o pastor expressando o desejo, como disse Moisés, oxalá que todos fossem profetas em Israel. A vontade do pastor Davi era, eu tentando entender, ele expressando, é como uma mãe que às vezes dá vontade de abrir a cabeça do filho e colocar dentro para fazer ele entender que o reino de Deus é mais sério, que o reino de Deus é... Abacuque significa abraço, e ele tem autoridade para pedir para Deus abraçar o povo com misericórdia, porque ele se apresentou disposto a abraçar a causa do seu povo. Abacuque tem moral para pleitear com Deus, porque ele é um homem espiritualmente vivo. Abacuque não é um morto reclamando dos vivos. Abacuque não é um crente que vem no culto, ele está frio e diz que a igreja está fria. Abacuque não é um homem que não ora e diz que a igreja precisa orar mais. Abacuque é um homem que vive o avivamento, e ele quer e tem o desejo que todos vivam aquilo que ele está vivendo. Eu escutei enquanto o pastor dizia isso ontem, está gravado na live. Ei, todo provocador de avivamento já vive um avivamento. Aviva a tua obra, Senhor, começando por mim. Eu sou a obra de Deus, eu sou criado para um propósito. No meio dos anos, quando a fé esfria, quando vem o desânimo, quando vem a preguiça, quando vem a rebeldia, quando eu fico um pouco mais relaxado na minha fé, no meio das crises, no meio do mar, no meio do deserto, em meio às tentações, em meio aos laços, aos perigos, aviva, Senhor, a tua obra. Não se irrite comigo, Deus, pela minha frieza. Eu estava viajando para uma cidade, orando e conversando, e eu comecei a gritar, segurando o volante, eu comecei a esburrar o volante. Eu dizia: socorro, Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, socorro. Eu estou vivo, mas eu quero me sentir mais vivo do que nunca. O profeta vivo, cheio do Espírito, deitou sobre o corpo do menino morto, e o menino ressuscitou. Mas o moço que servia ele, andava com ele, fez as mesmas coisas, mas não produziu vida. Avivamento vem de Deus através de homens vivos. Tudo começa com: tenho ouvido, eu ouvi e temi. Eu me sinto alarmado diante da tua palavra. Querido, quando a palavra de Deus, o culto já não mexe mais comigo e não me faz pensar, não amontoa brasa na minha cabeça, é porque eu preciso de um avivamento. Quando eu olho para as palavras dos meus pastores e vejo como palavra qualquer de homem, e não vejo como Deus falando na boca do servo, eu preciso de um avivamento. Quando eu ouvi, eu temi. Há um temor dentro de você, enquanto você me ouve, eu sei. Está queimando dentro de você. Você sabe que o reino de Deus é sério, o reino de Deus não é brincadeira. Versículo 16: ouvi e o meu íntimo se comoveu. Quando você escuta, mexe dentro de você. Quando você ouve a voz de Deus, treme os seus lábios. Entrou podridão nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, o inevitável sobre o povo. Fique de pé. Oh Deus, teve um outro profeta que viveu algo semelhante, Jeremias capítulo 4, verso 19. Entranhas minhas, meu coração dentro do peito que se contorce. Eu me contorço de dores. As paredes do meu coração se agita. Eu não posso me calar, porque eu escuto a voz, eu estou ouvindo o som da trombeta. Jesus está voltando. Aviva, ó Senhor, a tua obra.
O temor de Deus não virá por palavras que venham fofiar a minha alma. O temor de Deus vem através das sentenças, do peso, da revelação. E Paulo vai dizer: ai de mim se não pregar o evangelho. O peso da chamada, o peso da revelação daquilo que Paulo está enxergando, vai levar ele a dizer: ai de mim se não fizer alguma coisa. Abra suas mãos, eu quero orar por você rapidinho e vou passar a continuação do trabalho. Você está incomodado. Você não nasceu para viver o normal de Deus. Você sendo servo de Deus, você não vai se acostumar em ver seus familiares indo para o inferno. Isso vai incomodar você. Isso vai tirar o meu sono. Oh Deus, Pai, produz em nós, em nossos dias, mais do que já estás a produzir. Um avivamento do qual a gente vai identificar a diferença de discursos vazios, sem significado, da sua própria voz. Deus, produz em nós um avivamento do qual a gente vai se cansar de ouvir pessoas que não estão movidas pelo teu Espírito. Produz um avivamento em nós, que a gente não vai se acostumar com casamentos problemáticos como uma coisa normal. Produz em nós um avivamento do qual a igreja vai impactar o mundo, e eu também vou produzir esse impacto. Espírito de Deus, produz em mim um avivamento do qual eu não vou permitir que a música secular tome conta de meus ouvidos, porque os meus ouvidos são sensíveis para ouvir a tua voz. Produz em mim um avivamento que vai tirar de dentro de mim todo o ódio, a correção, a disciplina, porque o Senhor açoita, o Senhor corrige todo filho. Aquele que o Senhor tem por filho, o Senhor vai tratar. Trate comigo, Senhor. Mexe com as minhas entranhas, mexe com o meu cristianismo, porque em 2023 eu quero ser mais santo. Em 2023 eu quero ser mais profeta do que nunca fui. Em 2023 eu quero levantar os mortos para a vida. Em 2023 os cânceres eles vão embora. Em 2023 para bruxaria, macumbaria, feitiçaria não vai permanecer de pé diante de mim. Em 2023 eu vou ouvir pregações e o meu peito vai queimar. Em 2023 eu serei incendiado a partir de agora pelo fogo do temor de Deus. Chame o Espírito Santo agora e diga: Espírito Santo, é agora ou nunca. Eu não vou sair deste lugar. Eu me sinto como Jacó. Eu não te deixarei, eu não te largarei enquanto não me abençoares. Eu não vou desistir enquanto não incendiares o meu espírito com tua glória. Espírito de temor, toma conta de cada um agora. Ah, se você pudesse ver o mundo espiritual agora, você iria ver tantos espíritos malignos que rodeiam as ruas, os bairros, a cidade, o estado. Você oraria, você vigiaria mais, e você usaria as armas do Senhor. Espírito Santo, eu termino. Espíritos, amigo Espírito Santo, amigo Espírito Santo, amigo Espírito Santo, mexe, Senhor. O Senhor só falou essas coisas porque existe um remanescente fiel neste lugar. Mas eu não seria, Senhor, irresponsável em acreditar, Senhor, de forma leviana, que todos estão vivendo um avivamento. Mas eles estão aqui, Senhor, com o que sobrou das suas forças, da sua fé, da sua ousadia. E eles estão aqui, se apresentaram diante de Ti, e eles sabem no fundo, que o Senhor tem mais para dar. Seja cheio do espírito de temor do Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida cânticos espirituais.
Eu profetizo sobre a sua vida dons de sinais e maravilhas. Eu profetizo sobre a sua vida dom de profecia, discernimento de espírito, variedades de línguas. Recebe dom de governo. Recebe agora uma unção especial para você exercer a sua vocação soberana. Recebe agora poder e ousadia, toda timidez, o Espírito de Deus está destravando a sua língua agora e te dá o poder da comunicação do Evangelho. Levante a mão e adore a Deus. É bem-vinda, sei que estou seguro em tuas mãos. O que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história, caminha de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance, ser comigo a todo instante. Estou pronto para receber. Sai do teu lugar, você que precisa de uma oração. Venha, venha, vamos orar aqui, venha. Venha até o altar. Essa noite é para você. Deus vai mudar, Deus vai abrir visão nessa noite. Isso, venha. 626 antes de Cristo, Abacuque agora tem esta visão. O nome abraçar agora encontra com Jeremias 627 e pega Jeremias e abraça de Jeremias. Jeremias chora porque o que Jeremias contemplava, ei, doía a alma. Deus está nesse negócio. Você vai sair daqui hoje com saúde. Você vai sair daqui hoje renovado. Você vai sair daqui hoje edificado. Venha, venha, venha. É hoje. Meu Deus, Deus está mudando história. Deus vai restaurar suas forças. Deus vai restaurar o teu ânimo. Deus vai restaurar. Venha. Vai me dar uma nova chance. Meu Deus. Ser comigo a todo instante. Estou pronto para receber. Há uma unção muito forte aqui. Vou confiar. Há uma unção poderosa aqui nessa noite. Deus fará. Aviva, Senhor. Vou confiar. Aviva. Lembra da misericórdia. Eu vou crer, vou Não deixa perecer tanto na mão dos inimigos, Senhor. Meu Deus fará. Alguém está clamando por alma. Jesus, quando se manifestou, veio pregar e alcançar almas. É o ofício da igreja, alcançar almas. Deus está mostrando para você que tem vida se perdendo, tem vida se matando, e você está cochilando, você está dormindo. Ei, desperta a igreja do Senhor. Desperta a igreja do Senhor. Deixa o Espírito Santo colocar amor no teu coração por alma. Alma nessa noite, alma nessa noite, alma nessa noite. Almas, almas. Não vamos deixar almas morrer. Vamos alcançá-las. Vamos alcançá-las. Agora. O que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história. Caminha de glória em glória. Sinta o poder e autoridade nessa noite. Seja renovado agora. Meu Deus. O que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance. Vai mudar a tua história. Ser comigo a todo instante. Vai renovar tua saúde.